A primeira mulher a ser sentenciada à prisão perpétua na Austrália tinha um longo currículo de violência contra os seus parceiros, e isso só teve um fim quando ela tirou a vida de John Price de maneira monstruosa. Mas antes de irmos ao caso, eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Meu muito obrigado. E peço também para que vocês deixem um like agora no início do vídeo para ajudar na entrega desse conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. E se você tem dicas de caso que gostaria de ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Catherine Mary Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955 em Tenterfield, Nova Gales do Sul, na Austrália. Mas antes de falarmos sobre ela, nós iremos voltar um pouco no tempo para entender a situação de sua mãe. Sua mãe, Barbara Hogan, era casada com Jack Hogan, um gestor de matadouro. Eles moravam na pequena cidade de Aberdeen. O casal teve 4 filhos. Barbara começou a ter um caso extraconjugal com Ken Knight, um homem que, além de ser amigo do marido dela, também trabalhava com ele. A pequena cidade conservadora ficou completamente escandalizada quando descobriu a traição, e isso fez com que Barbara e Ken mudassem de cidade. Barbara não levou nenhum de seus 4 filhos. Os 2 mais velhos continuaram morando com o pai, e os 2 mais novos foram morar com uma tia em Sydney. Ken e Barbara acabaram tendo mais 4 filhos, sendo 2 meninos e 2 meninas gêmeas que se chamavam Joy e Catherine Knight, que nasceram no ano de 1995, como eu já falei. Acontece que Jack, o ex-marido de Barbara, acabou falecendo no ano de 1959. Então, os 2 meninos que moravam com o pai e os 2 meninos que moravam com a tia acabaram indo para a casa de Bárbara. Então, agora, ela e Ken tinham 8 crianças dentro da mesma casa. O casal nasceu e cresceu em lares abusivos. Então, infelizmente, isso fez com que isso refletisse na maneira com que eles criaram as crianças. Então, a violência reinava naquele lar. E para piorar a situação, Ken era alcoólatra e abusava de Bárbara várias vezes ao dia. E ela contava os detalhes íntimos para suas filhas e dizia que odiava os homens. Catherine sofreu abusos íntimos de alguns familiares até os 11 anos, mas o seu pai não foi um deles. Ela era muito próxima de sua irmã gêmea e de um tio chamado Oscar Knight, só que ele acabou falecendo em 1969, e isso deixou Catherine arrasada. Frequentemente, ela via o fantasma de seu tio, e ela afirma receber visita dele até hoje. Na escola, Kate já demonstrava seu comportamento abusivo e violento com seus colegas. Ela era solitária e vista como uma valentona, mas quando não estava metida em encrencas, ela era vista como uma aluna exemplar, e já chegou a ganhar prêmios de bom comportamento. Quando completou 15 anos, Kate decidiu abandonar os estudos e conseguiu um emprego como cortadora de tecidos em uma loja de roupa. Mas 1 ano depois, ela largou esse trabalho e foi atrás de seu emprego dos sonhos, que era em um matadouro. E com 16 anos, ela conseguiu. No início, ela era responsável por retirar as vísceras dos animais. E ela desempenhou tão bem esse papel que rapidamente foi promovida. Então, passou a trabalhar na parte de desossa, ganhou seu próprio kit de facas e cuidava muito bem delas. A maneira prazerosa com que ela desempenhava esse trabalho chamou a atenção de seus colegas, que disseram que os seus olhos brilhavam quando ela via o sangue dos animais escorrendo. E com o passar do tempo, o seu fascínio pela morte foi só aumentando. No ano de 1973, ela conheceu um rapaz novo no trabalho. Ele tinha recém se mudado para a cidade e se chamava David Stanford Kellett.
Os dois começaram a se relacionar e quando ela estava com 18 anos, foi finalmente conhecer a família de seu amado. A família de ambos apoiava o relacionamento do casal, apesar da mãe de Kate ter avisado a David sobre o modo de agir violento de sua filha, dizendo que sua filha o mataria caso ele brincasse com os sentimentos dela. Mas David não levou esse aviso muito a sério. O casal se casou no ano de 1974 e o primeiro incidente aconteceu já na primeira noite de núpcias, quando Catherine tentou estrangular David enquanto ele dormia, porque ela não havia gostado que ele dormiu depois de se relacionar intimamente com ela apenas 3 vezes, porque para ela isso era pouco. David afirma que ela tinha um temperamento que mudava de forma constante. Catherine engravidou com 20 anos. Nesse período da gravidez, ela chegou a queimar todas as roupas e sapatos de seu marido e depois bateu nele com uma frigideira. O golpe atingiu a cabeça de David, que correu para a casa de um vizinho antes de desmaiar. Isso aconteceu porque ele havia chegado tarde em casa por causa de uma competição de dardos, e ele foi levado ao hospital para tratar uma fratura grave em seu crânio. A primeira filha do casal se chamava Melissa e nasceu no dia 11 de maio de 1976. E foi mais ou menos nessa época que Kate começou a desconfiar que seu marido estava lhe traindo. Então, apenas 6 semanas depois do nascimento de Melissa, Catherine tentou golpear o seu marido com um caco de vidro. David já não aguentava mais o comportamento extremamente violento de sua esposa. Então, em julho de 1976, ele fugiu com sua amante. No dia seguinte, Catherine foi tomada pela raiva e foi vista empurrando com força o carrinho de sua filha para o outro lado da rua. A bebê estava dentro dele, prestes a sofrer um acidente. A polícia foi chamada e Catherine foi internada em um hospital psiquiátrico e recebeu tratamento por 2 semanas. Ela acreditava que ao chegar em casa encontraria o seu marido, mas não foi isso que aconteceu. E a raiva voltou a tomar conta do seu corpo. Então ela pegou um machado e foi até o centro da cidade e ameaçou algumas pessoas para tentar descobrir o paradeiro de David. Enquanto isso, um homem conhecido como Velho Ted estava passando perto dos trilhos do trem e viu uma bebê largada em cima dos trilhos. Ele se apressou e conseguiu resgatar Melissa antes que o trem passasse. E acreditem, o trem passou minutos depois. Catherine foi presa novamente e encaminhada para uma clínica psiquiátrica, mas se recusou a fazer o tratamento e se deu alta no dia seguinte. Agora, ela tinha um novo plano para chamar a atenção de seu marido fugitivo. Ela queria ir até a casa da família dele e tirar a vida de sua sogra. Para isso, ela foi até a casa de sua vizinha, fingiu que sua filha estava doente e pediu para essa vizinha lhe dar carona até o hospital. A vizinha concordou e arrumou seus filhos para que eles fossem juntos, para ninguém ficar sozinho em casa. Enquanto isso, Kate foi até sua casa buscar Melissa, só que ela estava demorando, então a filha adolescente da vizinha foi até lá para oferecer ajuda. Mas quando a menina entrou na casa, Kate pegou sua faca de açougueiro, fez ela de refém, ordenou que todos entrassem no carro e obrigou a mulher a dirigir até a cidade da família de seu marido. Um dos filhos da vizinha tinha asma, então a mulher convenceu Catherine a deixar o garoto em um posto de gasolina que tinha na estrada para que alguém ali o ajudasse, enquanto elas seguiam viagem. Kate concordou, e assim que saiu do carro, o garoto entrou em uma loja de conveniência e pediu ajuda para as pessoas que estavam ali. Logo a polícia foi chamada e eles conseguiram deter o carro de Kate, mas precisou de vários policiais para acalmá-la, porque quando ela estava com muita raiva, a força dela ficava fora do normal. E mais uma vez, ela foi levada a um hospital psiquiátrico e não foi acusada de crime nenhum. E a pequena Melissa foi levada para a casa de Bárbara, mãe de Kate. Depois que soube de todo o ocorrido, David ficou tocado pela situação de sua ex-esposa e decidiu voltar para ajudá-la, pois para ele, Kate não era uma pessoa má,
mas sim uma mulher doente. O casal decidiu reatar o casamento e eles se mudaram para uma cidade a oeste de Brisbane. David começou a trabalhar como caminhoneiro e Kate começou a trabalhar em um matadouro em Brisbane. A felicidade do casal durou pouco, porque logo as mudanças abruptas de humor de Kate voltaram. O casal teve mais uma filha em março de 1980 e o seu nome era Natasha. Os ciúmes doentio de Kate só aumentou e em algumas noites ela acordou David segurando uma faca na mão e perguntando quantas amantes ele tinha pelo país. E é óbvio que ele negava ter qualquer amante, mas Kate acabou se cansando e no ano de 1984, agora com 31 anos, durante uma das viagens de David, ela foi embora. Ela alugou uma casa e voltou a trabalhar em um matadouro. Só que pouco tempo depois, ela machucou as costas e foi aposentada por invalidez. Já em 1986, ela conheceu um homem chamado David Saunders, que tinha 38 anos. Ele trabalhava em minas de carvão e morava em Scone. E não demorou muito para que ele se mudasse para a casa de Kate. Saunders não estava aguentando os ciúmes e a violência de Kate. Então, em maio de 1987, ele decidiu terminar o relacionamento. Mas Kate acabou tirando a vida do cachorro dele em sua frente e disse que o mesmo aconteceria com ele se ele tentasse terminar com ela. Depois, ela lhe deu um golpe com uma frigideira e ele desmaiou. Em junho de 1988, Kate deu à luz a primeira filha do casal, que se chamava Sarah. E depois disso, Kate ficou cada vez mais violenta. Então, para salvar a sua vida, Saunders ligou para o seu patrão, disse que iria se ausentar por alguns dias e simplesmente desapareceu. Kate ficou enfurecida e tentava encontrá-lo a todo custo, mas ninguém sabia o seu paradeiro. Alguns meses depois, ele voltou para visitar Sarah, mas descobriu que Kate tinha ido até a delegacia para conseguir uma medida protetiva contra ele. A mulher manipulou até os policiais para sair como vítima em uma situação de abuso, onde ela mesma era a agressora. Pouco tempo depois, ela já tinha encontrado um novo homem. Ele se chamava John, tinha 43 anos e era ex-colega de trabalho de Kate. A relação deles teve início no ano de 1990 e no final desse mesmo ano, Kate já estava grávida. E foi durante esse período que John começou a experimentar sua fúria. Kate o agrediu diversas vezes. Em março de 1991, nasceu o primeiro e único filho do casal, que se chamava Eric. O relacionamento perdurou até outubro de 1993, quando, para a sorte de John, Kate resolveu terminar o relacionamento para ficar com seu amante. O amante de Kate se chamava John Price, de 38 anos, tinha 3 filhos do seu antigo casamento e trabalhava nas minas locais. Sua situação financeira era bem confortável. John era considerado um homem incrível e era amado por todos que o conheciam. A filha mais nova de John foi morar com a ex-esposa e os 2 filhos mais velhos com ele. Diferente dos outros homens, John Price sabia do comportamento violento de Kate, mas mesmo assim ela foi morar com ele no ano de 1995. No início, o casal se dava muito bem e tinha tudo para ser uma relação tranquila, mas como sempre, não demorou muito tempo para que os surtos violentos de Kate viessem à tona. E durante as discussões, não era raro ela agredi-lo com facadas. No ano de 1998, Kate pediu John em casamento, mas ele disse não e disse que só estava com ela para ter relações íntimas. Alguns anos mais tarde, Kate teve acesso ao testamento de John e viu que ele deixava tudo para sua ex-esposa e seus filhos. Kate ficou com muita raiva e, como forma de vingança, ela ligou para o chefe de John e o acusou de ter roubado coisas da empresa. E isso fez com que ele fosse demitido. John, que agora estava com 43 anos e desempregado, ficou transtornado com a situação e expulsou Kate de sua casa. Ela ficou indo atrás dele para convencê-lo a reatar.
e ele reatou. E sem saber, ele assinou a sua sentença de morte. Em fevereiro do ano 2000, durante uma discussão, Kate esfaqueou John. Depois disso, ele decidiu ir até a delegacia e pedir uma ordem de restrição, mas infelizmente demoraria 3 semanas para ele conseguir uma. Os amigos dele ficaram preocupados com a sua situação e lhe ofereceram um lugar para ele se esconder de Kate, mas John estava com medo de que ela matasse seus filhos, então achou que seria melhor ir para sua casa e mantê-la calma até a decisão da ordem de restrição. John disse para os seus amigos que se ele não desse notícias no dia seguinte, é porque Kate havia tirado a sua vida. Quando ele chegou em sua casa, ele percebeu que Kate havia mandado as crianças irem dormir na casa de amigos. Então ele foi para a casa de seu vizinho para conversar um pouco. E por volta de 11 horas da noite, ele foi para a sua casa dormir. Kate chegou em casa, tomou um banho e vestiu uma lingerie preta que ela havia comprado naquele dia e se deitou ao lado de John. O acordou e eles tiveram relações íntimas pela última vez. Depois da relação, John voltou a dormir. Então Kate pegou sua faca de açougueiro, que ela guardava ao lado de sua cama, e o esfaqueou 37 vezes. Ele chegou a acordar durante o ataque, mas não conseguiu se defender. Depois Kate arrastou seu corpo até a sala e tirou toda a pele dele e pendurou o corpo em um gancho no teto da sala de estar. Depois, ela cortou a cabeça dele, os 2 braços e as pernas e levou para a cozinha para cozinhar. Ela colocou também batata, abóbora, beterraba, abobrinha e molho. Ela fez basicamente um ensopado com o corpo dele. Depois ela montou um prato para ela, tentou comer um pouco e jogou o resto do que estava no prato na grama do quintal. Depois ela deixou 2 pratos de ensopados sobre a mesa, etiquetado com o nome de cada filho do John. Depois disso, ela colocou o dorso de John decapitado, sem os braços, sem as pernas, em cima da cama, tomou alguns comprimidos e desmaiou do lado do corpo. Como John estava atrasado para o trabalho, os seus amigos logo ficaram em alerta e ligaram para a polícia, informando que ele estava desaparecido e pedindo para que eles fossem até a casa de John. Quando os policiais chegaram e foram abrir a porta, eles já se depararam com toda a pele de John pendurada na porta. E conforme eles foram entrando na casa, eles escutaram alguns barulhos vindo do quarto. E quando eles chegaram lá, se depararam com Kate dormindo do lado do que sobrou do cadáver de John. Como Kate não estava acordando, eles chamaram a ambulância para levá-la até o hospital. Os policiais encontraram também a cabeça de John fervendo dentro de uma panela, junto com alguns legumes. Kate acordou apenas 5 dias após o crime, e quando foi interrogada pelos policiais, ela afirmou que não se lembrava de absolutamente nada. Depois, ela disse que provavelmente tinha atacado John porque ele era um homem extremamente violento com ela, e por isso ela agiu em legítima defesa. Os investigadores descobriram que semanas antes do ocorrido, Kate havia dito ao seu irmão que estava traçando um plano para que ela fosse considerada mentalmente incapaz, e isso faria com que ela recebesse uma pena mais branda, ou até mesmo fosse considerada inocente. Mas a confissão do seu irmão, as ameaças que ela fazia constantemente a John, um vídeo que ela gravou com seus filhos antes de mandá-los para a casa de amigos e o fato dela ter ido sacar $1.000 da conta de John depois do ocorrido, deixou claro que ela tinha premeditado cada pequeno detalhe daquele cruel assassinato. No dia 18 de outubro de 2001, Kate se declarou culpada do assassinato e no dia 8 de novembro ela foi sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E foi assim que ela se tornou a primeira mulher a receber a pena de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, na Austrália. E ela ficou conhecida
como a Hannibal Lecter australiana. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso extremamente bizarro. Uma mulher que com certeza não consegue viver em sociedade. E eu acredito que a pena foi bem aplicada, uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mas eu acredito que ela também precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico, porque não é normal ter esse tanto de raiva e cometer atrocidades nesse nível, do jeito que ela fez. Não é normal, não é normal. Ela não apenas tirou a vida de alguém, ela violou um cadáver. Ela fez coisas horríveis com o cadáver dele. Então, é um caso, assim, bizarro. Deixe nos comentários se você já conhecia esse caso e se eu cometi algum erro ou deixei alguma informação importante de fora. Deixe nos comentários também que eu estarei fixando o seu comentário. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!